Muito boa tarde, exatamente. Estamos mais uma vez em direto na página de Facebook da Porto Ideias. A todos aqueles que se vão juntando a nós, mas aqueles que já estão connosco, eu quero agradecer. Isto é um bocadinho nos jogos de futebol, há gente que chega em cima da hora, mas aos poucos vão-se juntando a nós e há mais gente a assistir a esta nossa conversa. Comigo tenho, eu vou-lhe chamar três bons amigos. Paulo Diniz ficou já incluído nesta fase de bom amigo também, mas três bons amigos que ficaram, que acederam a este convite de tentarmos perceber e que conhecem eles os três bem a realidade empresarial dos seus concelhos e das suas áreas de influência e que, portanto, serão um bom motivo para discutirmos o estado da economia. Por ordem alfabética, tenho o Carlos Brandão, presidente da ECA, Associação Empresarial de Câmara e Aroca, o João Pedro Begonha, secretário-geral da Associação Empresarial de Penafiel, e o Paulo Diniz, presidente do Conselho Empresarial do Tâmega e Sousa, que são... Diretor executivo, Carlos, desculpa lá. Há sempre um lapso, eu ia verificar, mas isto sabe que é sempre a possibilidade de nós quebrarmos aqui o gelo inicial nestas transmissões em direto. Presidente só há um, neste caso. O quê? Presidente só há um, neste caso. Presidente só há um, exatamente. Muito o Carlos bem. E mais nenhum, e não sou eu. Nós combinámos aqui também que iríamos fazer uma primeira ronda de intervenções e por ordem alfabética é o Carlos Brandão da ECA. Carlos, tens aqui algum tempo para uma intervenção. Ora, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com o meu amigo Carlos Furtado neste espaço de partilha também, portanto, de partilha dos tempos em que estamos todos a viver. Nós, empresários, associações empresariais, é um momento complicado, estamos todos a adaptar-nos e todos a saber como é que poderemos fugir do momento no mínimo espaço de tempo e com a máxima saúde e saúde financeira também. E a partilha também vai originando novas respostas. Portanto, eu tenho nos últimos tempos andado, portanto, a falar com toda a gente, com associados, com os restantes elementos da minha equipa da direção da ECA, com os colaboradores, etc., com a minha empresa, os meus colaboradores, e andamos todos também a trocar impressões sobre a melhor forma de darmos a volta a cada uma das nossas organizações e adaptar-nos o melhor possível ao momento em que estamos a viver. Este encontro, portanto, e esta partilha que estamos aqui a fazer hoje vem também nesse sentido. Portanto, os meus colegas da direção, neste caso, incentivaram-me também a fazer este tipo de partilha e uma forma também de chegar aos nossos associados e não só. Portanto, a chegar a toda a gente com algumas, eu não diria soluções, algumas sugestões que nós vamos tentando nas nossas reuniões encontrar e que sirvam de alguma forma para ajudar a resolver o problema. Portanto, eu aqui hoje, neste espaço, se calhar, portanto, e os meus colegas também poderão dizer, não iria falar do que toda a gente já falou, portanto, que é falar da doença, de como é que isto começou, portanto, como é que aconteceu na primeira semana com os nossos associados da ECA, porque eu já expliquei isto em 2 ou 3 entrevistas e também não gostava de estar sempre a falar na mesma coisa. Claro. Se calhar estava a pensar hoje ter um discurso aqui mais um bocadinho virado de virar a página, que é o que penso eu que nós iremos fazer daqui para a frente. E nesse virar de página, a nossa grande preocupação enquanto associação é
o facto de nós acharmos, ainda ontem tivemos reunião de direção, acharmos que estamos a viver um bocadinho um impasse. O Governo hoje teve o Conselho de Ministros, está a terminar agora. Perdemos o Carlos Brandão. Medidas que já vinham sendo anunciadas às pinguinhas, não é? E que, quanto a nós, falta-nos aquela que para nós iria ser, iria ter que acontecer ou já ter acontecido. Por exemplo, o uso generalizado de máscara e ser obrigatório. Ainda hoje assistimos a coisas muito caricatas. Por exemplo, nós aqui na nossa empresa já, desde a semana passada, toda a gente usa máscara. Inclusive, aqui funcionários nossos foram fazer um trabalho no exterior, e andavam lá diversas equipas e todos sem máscara. Portanto, quando eles me ligaram a dizer isso, a primeira coisa que eu disse foi: pá, venham embora, não vão ficar aí. Porque isto é a minha máscara, protege-te a ti e a tua protege-me a mim. E o Governo, nesse aspecto, andou primeiro que não era preciso máscara, depois é que poderiam usar, etc. Ainda não chegou à conclusão que todos os especialistas em todos os países asiáticos onde isso já aconteceu, 85% do contágio advém da falta de uso de máscara. Não estou a falar de outros meios, estou a falar na máscara que é simples, máscara comunitária que pode ser e já está a ser produzida, inclusive em fábricas aqui dos nossos 2 concelhos e aí na parte norte, portanto em Penafiel, Famalicão, etc., também já estão a fabricar. E que o Governo já deveria ter decretado o uso obrigatório. Vamos abrir. Depois estão-me a falar com medo, depois vamos ver o que é que vai acontecer. O que vai acontecer é exatamente que uns vão usar, outros não vão usar. E quem não vai, e se usassem todos, iria correr muito melhor. Ontem tivemos com os nossos diretores aqui a falar e todos são de acordo com isso. Há aqui uma falha grave. Nós próprios estamos a aconselhar, mas é só a aconselhar todos os nossos associados a implementar este tipo de medidas nas empresas. Porque é uma questão de educação. É uma questão de respeito e de educação para com o nosso semelhante, neste caso. Estamos a falar de pessoas e de não transmissão de doenças. Todo o tipo de precaução que nós possamos ter, é claro que isso irá ser vantajoso para nós, enquanto pessoas, enquanto associações, enquanto país, e não percebemos porque é que, neste momento, que me parece que já não há falta de equipamentos, já temos fábricas a produzir, porque é que ainda não se recomendou ou não se obrigou? Porque eu estou convencido que há muitas pessoas que são reticentes em usar porque pensam que usar máscara mostra medo. E usar máscara não mostra medo, mostra respeito. Não, exatamente. Eu acho que essa é a grande questão. Relativamente a isso, o meu papel aqui é um bocadinho mais de ser moderador e menos opinador, mas eu acho que o Governo ainda não teve uma comunicação, ainda não quis fazer uma comunicação concreta sobre o uso da máscara, talvez por ainda não haver máscaras em quantidades suficientes ao longo do país que não levasse a um susto por parte, digamos, da população de não conseguir encontrar as máscaras. E, portanto, tem dado passos lentos à espera que as máscaras cheguem a todo lado. Carlos, eu não sei se paraste esta primeira intervenção ou se fui eu que... Se posso passar ao João Pedro aqui nesta primeira ronda? Sim, podes passar. Mais coisas a dizer, mas vamos falando. Vamos falando. João Pedro Begonha, da Associação Empresarial de Penafiel. Muito bem. Antes de mais, Carlos, obrigado também pelo convite. Cumprimento também os meus caríssimos colegas de painel. O Carlos Brandão é um gosto conhecê-lo e o Paulo Diniz também já o conheço já há alguns tempos, também destas vidas ligadas às associações. Também o cumprimento. Bom, partilho também naturalmente a opinião do Carlos. Acho que as informações que têm sido veiculadas pelo Governo têm sido bastante dissonantes, quer dizer, as pessoas estão à espera de facto, parece que as notícias vêm sempre mais rápido de fora de outros países, do exemplo de outros países do que propriamente do próprio Governo, deveria ser, digamos, o drive neste tipo de situações que nos coloca em total... Estamos completamente isolados, não é? Na forma de saber agir e de reagir a este tipo de situações que nós desconhecemos.
E, portanto, concordo, antes de mais, com aquilo que o Carlos diz e compreendo, e nós também na associação vivemos dias difíceis no início, tivemos de tomar decisões por nós sem qualquer tipo de apoio, e às vezes, brincando um bocadinho com isto, por sermos instituições privadas, temos muito mais flexibilidade na forma de agir do que às vezes o Estado, que é naturalmente muito mais pesado, burocrático, mas, portanto, apenas para introduzir e dizendo que concordo inteiramente com o Carlos e, enfim, compreendo perfeitamente aquilo que passou, e, mesmo por cima, sendo empresário, tem que também tomar as próprias decisões junto da equipa que superintende. Bom, do ponto de vista económico, eu até preparei aqui uns numerozinhos para a gente fazer aqui uma pequena introdução, já que estamos a falar de economia. E, hoje, portanto, eu estive aqui a ver aqui os indicadores do Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia e, de facto, é uma verdade lá para ali se nós dizermos que a economia vai levar um rombo enorme. É verdade. Quer dizer, nós, se olharmos aqui, por exemplo, para uma estimativa rápida do INE da atividade turística, em março de 2020, o setor do alojamento turístico deverá ter registado menos 49%, digamos, de hóspedes, portanto, relativamente ao mesmo período do ano passado, e menos 58% de dormidas também relativamente ao mesmo mês do ano passado. O índice de produção industrial levou também um rombo de 7,2%, e também o INE diz-nos que a taxa de variação homóloga estimada do índice de preços do consumidor terá sido, portanto, de 0%, ou seja, não houve aqui nenhuma variação a nível dos preços. A nível do euro, da zona euro, prevê-se que no primeiro trimestre de 2020 a zona euro tenha registrado uma variação trimestral do PIB negativa de 3,8%, e, enfim, para terem uma noção também, em Espanha, podemos comparar um bocadinho com Espanha, também a taxa, digamos, de variação trimestral do PIB sofreu um rombo de 5,2% e uma variação homóloga de 4,1%. Portanto, estamos a falar de números completamente anormais face a uma crise, até face à crise que vivemos há uns tempos atrás. Não é normal, num período tão curto de tempo, termos acesso a números tão agressivos, não é? E tão negativos quanto estes. E, portanto, a minha intervenção veio um bocadinho, digamos, colocar aqui que efetivamente esta é uma crise completamente diferente das outras, e, naturalmente, se estamos a verificar isto apenas num mês de indicadores, face ao início da pandemia, um mês e meio, naturalmente o que vem aí será muito pior. Portanto, sou uma pessoa positiva, gosto de olhar para as coisas com alguma positividade, mas não estou a ver, naturalmente, um quadro muito simpático nos próximos tempos. De qualquer forma, eu acho que nós vamos, de facto, levar com um caterpillar em cima da nossa economia, enfim, e vamos ter que apanhar muitos cacos mais à frente, mas apanharemos tanto menos cacos quanto, se calhar, tivermos uma ajuda declarada das instituições públicas, do Estado e da União Europeia na nossa economia. E, de facto, isso é que tem custado muito a ver, não é? Digamos, o desenvolvimento das medidas tem sido muito difíceis. Há várias alterações na forma de construção das medidas. O Estado não tem tido, digamos, a capacidade de apoiar as empresas ao nível da concessão de, por exemplo, de algum tipo de dinheiro a fundo perdido, vem sempre um bocadinho à volta do crédito. Falhou, como sabem, ainda ontem a bastonária das ordens dos contabilistas certificados veio colocar a nu que, de facto, o Estado falhou toda a gente sabe, quer dizer, que o Estado falhou na entrega dos valores que deveria já ter enviado às empresas por via da Segurança Social no âmbito do layout simplificado, e, portanto, aquilo que se conclui é que o Estado é exímio, de facto, na cobrança de impostos às empresas e aos cidadãos, mas quando se trata de ajudar, digamos, de descomplicar, de desburocratizar, as coisas são muito, muito, muito difíceis. E aqui, que claramente olha um bocadinho para o governo atual, mas também não posso descurar que é um tema que vem de há longos anos, e outros governos, naturalmente, também tiveram responsabilidades nisto. Ou seja, o Estado nunca foi capaz de se flexibilizar, de diminuir o seu peso, nunca teve deste cuidado que, se calhar, outros Estados de outros países tiveram e que hoje conseguem ter muito mais flexibilidade, muito mais coerência na resposta à crise. Esta é a minha constatação. Também tem que ver, acho que todos certamente terão visto ontem a entrevista do Ministro da Economia na SIC Notícias à noite,
Eu confesso-vos, que já vi muitos membros do governo a serem entrevistados na televisão e confesso-vos que fiquei um bocadinho, digamos, impressionado com a falta da vontade do próprio ministro em responder a algumas perguntas do José Gomes Ferreira. Sabemos que o José Gomes Ferreira não é propriamente a pessoa mais simpática para entrevistar pessoas, mas de qualquer forma não deixa de ser curioso. Ele de facto nunca tinha visto o ministro Cisa Vieira tão pouco à vontade, não é? Portanto, foi uma situação mesmo estranha, portanto, o que revela de facto que o Estado não está à vontade, não está a conseguir gerir isto muito bem. É verdade que temos que ter que ser condescendentes na questão de terem sido submetidos 43 mil pedidos de crédito, não é? Ou os tais 90 e tal mil pedidos de layout simplificado. Mas, não obstante isso, se tivéssemos tido naturalmente um Estado mais, digamos, mais magro, mais flexível, seríamos certamente muito mais bem-sucedidos neste apoio que está a ser dado às empresas. Portanto, termino, Carlos, para não me estar a alongar muito mais, e também passamos aqui a palavra ao Paulo Diniz, dizendo que eu, digamos, seria um bocadinho a minha opinião, que acho que há aqui dois caminhos que já deviam ter sido seguidos. Acho que o Estado devia ter muito mais cuidado em pagar as dívidas às empresas, portanto, mais do que estar agora, naturalmente, a colocação de medidas são essenciais, como o crédito e o layoff simplificado, mas se pagasse as dívidas às empresas, era logo dinheiro fresco que entrava nas empresas, não havia aqui grande burocracia para se... Não tem que haver burocracia para se pagarem as dívidas às empresas. Acho que essa seria uma boa ajuda. Aliás, houve uma resolução do Conselho de Ministros nesse sentido, que ontem o ministro Cisa Vieira também confirmou que não tinha sido, digamos, capaz de cumprir. Portanto, mais uma razão que o Governo não está a comportar bem. E, no fim, termino também dizendo que não deixa de ser curioso que o facto do Estado não estar a pagar as dívidas às empresas significa muito claramente que o Estado, digamos, que as empresas é que estão a conceder crédito ao Estado, não é? Já há muito tempo. Portanto, e deveria ser ao contrário. O Estado é que deveria conceder crédito às empresas de forma livre e desburocratizada. Portanto, é isto. Acho que não, enfim, como intervenção inicial, mais nariz económico era o que teria a dizer. Obrigado, João Pedro Begonha, por esta primeira tua intervenção. Paulo Diniz, é o seu tempo de... Estou, Paulo? Sim, estou ouvindo. Desculpa, fui eu aqui que tive aqui um quebra momentâneo, porque eu acho que vivemos todos uma época em que a net nos vai pregando algumas partidas de vez em quando. Paulo, faz favor. Ora, viva a todos, muito boa tarde. Em primeiro lugar, espero que estejam todos com muito boa saúde. Pelo menos não respeito da saúde. Do meu bom a todos e todos, espero que dessa. Olha, o ato de atuação é trato de Estados de forma mais discutida, mais discutida por autoridades. Eu não quero estar para que a economia. Quando toca a economia, de facto, a falta de emergência, suporte das medidas e, de facto, pelos Estou a ouvir um bocadinho mal. Paulo, nós estamos aqui com alguma dificuldade. Ainda bem, Carlos, que ajudaste, porque eu estava deste lado a tentar perceber se era eu que estava com problemas de audição. Mas então, Paulo Diniz, eu acho que estás aí com problemas. Estás aí com alguns problemas de net e não estás a chegar nas melhores condições. Não. Paulo, não. Estamos aqui com alguma dificuldade de talvez, Paulo, não te conseguimos ouvir. Não te conseguimos ouvir. Eu não sei se será o ideal tentar sair e voltar a entrar eventualmente com ligação à internet. Eu peço
peço desculpa, vou aqui passando, enquanto o Paulo tenta resolver, vou passar a... Carlos, uma das coisas que o João Pedro Begonha lançou aqui para cima da mesa, e que tu até num artigo de opinião publicado nos últimos dias também falavas, que tem a ver com as ajudas estatais, e aquilo que as empresas hoje sentem, digamos, da necessidade de resolver um problema de curto prazo, mas também daquilo que vai ser o futuro. Tu dizias nesse artigo de opinião que os empresários devem aguentar o máximo sem recorrer às ajudas estatais, porque as promessas de facilidade agora serão pagas a dobrar num futuro próximo. Como é que resolvemos esta equação entre uma necessidade de uma economia parada? É com todos, não é? Não, isto aqui mais uma vez, portanto, vem no seguimento de uma reunião de direção que tivemos, em que de facto começaram a relatar casos, diversos casos concretos, e a conclusão a que chegámos no final dessa reunião foi exatamente essa. Portanto, eu normalmente não expresso só a minha opinião pessoal, expresso a opinião de grupo. E o que estava a acontecer, portanto, e o que aconteceu mesmo com as linhas de crédito, portanto, que foram concedidas, portanto, que ainda hoje ouvi o presidente como é que chama, da Associação Empresarial, do Conselho Empresarial. O Conselho Empresarial, da CIP. Exatamente, pronto. Estava a dizer hoje exatamente isso. Portanto, houve uma linha de 6 mil milhões de euros de crédito às empresas. Neste momento já há pedidos para 9 mil milhões. O que nós tivemos a ver, ontem até com casos aqui relatados na reunião de direção, é que grande parte deste montante não foi para o destino que era o propósito. O que é que aconteceu? As empresas, os bancos, no fim de semana em que foi lançado, foi a 20 e tal de março, salvo erro, mandaram para as empresas um contrato, praticamente só faltava assinar, com a linha de crédito aprovada e prontinha a ser usada. Aquelas empresas que tinham créditos antigos, o que é que fizeram? Fizeram este novo, substituíram os antigos com muito melhores condições e sem aval dos empresários, sem aval pessoal. Este dinheiro, no fundo, foi para substituir créditos antigos. Não foi para ser usado pelas empresas agora no estado atual e que necessitam para pagar salários no fim do mês, etc., das empresas em dificuldades. Ou seja, essas empresas que estavam em dificuldades, quase de certeza, grande parte delas continuam em dificuldades, porque normalmente essas são associadas com o rating baixo, em que os bancos também não têm interesse em emprestar dinheiro. Portanto, e por aí se vê que, quer dizer, esta linha de crédito que seria para apoiar a tesouraria das empresas em dificuldades nesta altura, foi usada pelas empresas que eventualmente nem necessitariam dela para recorrer ao crédito em melhores condições. Portanto, isto tem que ser dito porque é uma realidade e o empresário português não é propriamente, entre aspas, burro. Portanto, ele vê as coisas e tenta logo tirar partido. Por isso, eu também digo que nós temos que ser o máximo patriotas. Neste caso, não se trata de patriotismo, trata-se de chique espertismo. Claro. A mim, pessoalmente, não me agrada muito, mas concordo, porque há pessoas que tentam, e os bancos são eles próprios a incentivar essa prática. Portanto, no fundo, aquilo que estás a dar nota é que a chamada economia real, uma vez mais, pode ter ficado afastada ou a massa das PMEs terá ficado afastada e micros terá ficado afastada destes apoios para terem sido, digamos, usados pelas grandes empresas e que refizeram assim os
os seus créditos junto da banca? Não é bem isso. Eu estou a falar mesmo das PMEs, das pequenas e médias empresas, que aquelas que têm rating, pelo menos os bancos incentivaram a fazer este tipo de crédito, a substituir os antigos. Estavas a pagar, o empresário estava a pagar 2 ou 2,5% de spread. E agora ia começar a pagar 1. Pediu 100 mil euros, tinha 100 mil euros, pediu 100 mil euros, amortizou o antigo, ficou com o novo, em muito melhores condições. Portanto, e grande parte, ou muitos casos que nós ouvimos relatados, foi exatamente isso que aconteceu. Portanto, é um falso apoio à pandemia, digamos assim, porque no fundo, algumas delas poderão mesmo ter necessidade, mas grande parte delas foi para melhorar as condições que tinham relativamente ao... Okay. E, portanto, não sei se queres que continue. Carlos, se não levares a mal, eu vou passar ali a palavra ao Paulo Diniz, que já voltou a estar connosco. Olá, não sei se conseguem-me ouvir agora. Agora estás. Estou on? Está on. Ok, pronto. Renovo os cumprimentos há um bocadinho, espero que se encontrem bem. O que eu estava a tentar dizer há pouco tem muito a ver com o estado em que sucessivamente temos de viver em Portugal. De facto, a emergência sanitária tem provocado reações diversas. Evidentemente que a questão sanitária é a mais premente, mas a correspondência a esta emergência ao nível da economia, infelizmente, não tem tido dos melhores resultados. E devia ter tido para evitar a calamidade anunciada. Infelizmente, nós aqui temos de ter alguma objetividade nas palavras e o cenário que se avizinha em algumas regiões e, sobretudo, em alguns setores, é pouco diferente de uma calamidade. As encomendas caem todos os dias nos setores ditos tradicionais, que no nosso caso são os que estão expostos à concorrência internacional, e eu creio que este processo de quebra de acesso ao mercado, infelizmente, vai continuar nos meses próximos. Admito também que no próximo ano venhamos a ter algumas consequências que, por força da circunstância atual, ainda não são notadas. Falo em concreto das encomendas para 2021, que não vão aparecer, e que vão, infelizmente, e em alguns casos, sem alternativa, conduzir ao encerramento de empresas. Aí, de facto, subscrevo o que foi dito pelos meus colegas anteriores. A correspondência do Estado à situação de emergência não foi das melhores no que toca à economia, e eu preferia falar só de economia nesta sessão. Não foi melhor porque, efetivamente, não deu, pelo anúncio, a confiança necessária na possibilidade de recuperação, ou seja, ficou desde logo aquém da expectativa dos agentes económicos, e pior do que isso, e isso é que é particularmente grave, a resposta concreta, aquela que de facto melhora a gestão cotidiana das empresas, não tem sido acompanhada com instrumentos do Estado. Aí subscrevo o que foi dito antes, a falta de eficácia da Segurança Social às respostas ao layoff simplificado é, infelizmente, particularmente grave, o que me parece vai conduzir a alguns despedimentos coletivos, porque, de facto, esta inconsequência do Estado faz com que os níveis de confiança, que já eram baixos, passem a ser ainda mais baixos. E a alternativa a esta falta de liquidez instantânea, e sabemos que é necessária para um espectro empresarial das nossas empresas particularmente grande, vai conduzir a um desânimo e a uma desistência. E se calhar vamos ter desistências de processo layoff que se transformam, infelizmente, em despedimentos coletivos. Eu não queria ser o oral da desgraça, longe disso. Desgraças temos o nosso cotidiano cheio, mas infelizmente parece-me que algo vai acontecer nesse sentido, o que não abona nada para esta realidade que, de facto, começa a ser calamitosa. Tínhamos consciência que muitas empresas já estavam mal ou
ou não estariam tão bem como estiveram num passado recente, em janeiro e fevereiro. Esta situação que se agudizou em março vai, infelizmente, conduzir a uma ingovernabilidade do projeto empresarial por falta de meios líquidos, e isso conduz, sabemos bem, a despedimentos. São estes despedimentos que toda a gente quer evitar, mas, francamente, com um quadro de grande desconfiança em relação ao futuro, alguns são praticamente incontornáveis. E hoje falamos de perspectivas sombrias, mas, infelizmente, daqui a uns meses iremos falar de realidades concretas que têm a ver com o desemprego. O que toda a gente quer evitar, infelizmente, vai acontecer. Eu creio que ainda é possível suster algo deste processo e isso só se consegue com uma injeção de confiança. Agora, a confiança do empresário manifesta-se em indicadores concretos, aqueles que permitem resolver responsabilidades. E ninguém não quer pagar os seus salários a tempo e horas. Isso é a condição fundamental de manter uma boa empresa, uma boa adesão dos colaboradores ao projeto empresarial. E, de facto, vai ser difícil manter os salários neste quadro. Um quadro que não permite muita saúde à gestão, e é esta falta de saúde que, infelizmente, vai conduzir a desemprego. Eu espero que não seja assim, espero que não seja, mas os indicadores que temos, e eu falo de uma região fortemente industrializada e concentrada em setores fortemente expostos à concorrência global. Então, vou falar do têxtil, do vestuário, do calçado, do mobiliário de madeira, e até alguns setores ligados à construção civil, direto ou indiretamente, são setores que estão fortemente expostos à concorrência e que, efetivamente, vão, como já estão a sentir, prejuízos enormes. Posso-vos dizer que, por exemplo, indicadores recentes mostram a quebra superior a 80% do têxtil vestuário, o que só por si é indicador do que aí vem. A realidade já é sentida pelos empresários, mas o que aí vem será, infelizmente, desemprego. Eu tenho aqui duas questões que me são suscitadas pelas vossas intervenções, mas há aqui uma que eu tinha aqui tomado nota e que o Paulo referiu, que é para mim fundamental, numa economia em que nós vivemos, numa economia aberta, numa economia de mercado, que é a palavra confiança. Os empresários precisam de confiança para investir e as pessoas precisam de confiança para gastar. E, portanto, esta máquina que rola, não é? Nós podemos abrir tudo na segunda-feira, mas se as pessoas não tiverem confiança de que vão ter o seu salário no final do mês, não vão consumir e, portanto, a máquina não entra em, digamos, em circulação. Quem é que tem... E o João Pedro há bocado dizia que esta era uma crise completamente diferente. Esta não é a nossa crise que levou a uma intervenção da Troika. Esta é uma crise global que leva a uma intervenção de uma Troika suprema, digamos, nós precisamos de uma comunidade europeia mais ativa ou, se estivéssemos sozinhos, éramos mais felizes hoje para tomar decisões? Carlos Brandão, lanço o desafio. O João Pedro... Força. Eu, como tinha-me referido a mim, eu ia já mandar um bitite. Então, Carlos, pronto, João Pedro, força aí, então... Não faço questão. O Carlos pode falar com certeza. Segue a ordem do... A ordem. Carlos, esta crise, como é que nós conseguimos reconquistar a confiança dos portugueses e a confiança dos empresários portugueses? Assim, os empresários normalmente são os que puxam a carroça. A pergunta, se calhar, está feita ao contrário. Como é que os empresários vão ter força para puxar a carroça? Porque nós já estamos habituados a sermos nós a salvar as crises todas. A última crise, com a saída da Troika, ainda está bem viva nas nossas memórias. Estamos a falar que há 8 anos atrás nós estávamos numa situação muitíssimo complicada. E quem tirou o país da crise não foram os governos que nos meteram nela, não foram os governos que nos tiraram dela, mas fomos nós, conjuntamente com os nossos colaboradores, que conseguimos tirar o país da crise em que estava mergulhado. Mais uma vez, seja
este tipo de crise, seja outra, ou seja a próxima que vier, vai calhar sempre aos mesmos tirar o país da lama. E a nós cabe-nos é saber como é que nós nos automotivamos para conseguirmos dar a volta a isto. Numa primeira fase, portanto, agora voltando outra vez a esta que estamos a viver, a esta crise, que é diferente, e que nós nos começamos a habituar e a saber com que panos é que nos vamos cozer. A melhor forma de dar a volta, em primeiro lugar, e como empresário, não sou economista, sou engenheiro, mas vamos percebendo alguma coisa de economia. E a economia que os engenheiros percebem é que se estivermos todos parados, a economia não vai arrancar. Portanto, a primeira coisa, a medida a tomar é quanto mais tempo estivermos parados, mais profunda irá ser a crise. Por isso é que eu, há um bocadinho na minha primeira intervenção, falei do uso de máscara generalizada por parte da população. Porque estar todos em casa e depois mandá-los todos lá para fora, sem nada, isto não vai resolver nada. No meu ponto de vista, vai fazer aqui um interregno e depois vai continuar a contaminação que estava antes de ficarem todos em casa. Portanto, não vai resolver nada, por isso é que é uma questão fundamental e que mexe com a economia. Depois, é claro que a nossa confiança iria ser muito melhor se estivéssemos a ser ajudados, quer pelo governo, quer pela comunidade europeia. Quando eu estou a falar nesse tipo de ajudas, estou a falar em injeção de dinheiro na economia para que as coisas não parem e continuem a andar. Portanto, nós aqui na nossa zona, portanto, eu vou falar agora da zona da Roca de Valcambra, por norma, é sempre dois concelhos com o desemprego, portanto, muito baixo. Estamos a falar sempre abaixo da média nacional. Neste momento, nós até estamos com problemas de arranjar pessoas para trabalhar nas nossas empresas. Foi o que eu também já disse nas últimas entrevistas, é que a crise que nós tínhamos neste momento, o que nós estávamos a viver era não ter pessoas para satisfazer as encomendas que as empresas estavam a ter. Ainda em janeiro e fevereiro deste ano. As empresas estavam e continuavam com boa saúde. Eu estou a falar mais nos setores da metalomecânica, do aço inox, da automação, do ramo das madeiras também, mais em Aroca. E as empresas estavam a viver um momento excelente. É claro que agora começam a cair porque os países estiveram fechados, as exportações não poderiam ser feitas porque lá também não estavam a receber sequer as mercadorias. Para pormos isto tudo a funcionar, é preciso que, em primeiro lugar, a doença seja ultrapassada e da melhor forma, para não haver recaídas. Esse é fundamental. Não prolongarmos demasiado no tempo, porque, mais uma vez, volto atrás ao que eu estava a dizer, que é o uso generalizado de máscara irá ajudar. Eu já partilhei várias vezes no Facebook, quer da Ordem dos Médicos, quer de outros especialistas, que todos eles referem que a taxa de contaminação pode ser contida até 85% ou 90% com o uso generalizado de máscara. E isso iria nos poupar, mesmo em termos económicos, a muito esforço. Porque se nós tivermos que parar outra vez e rearrancar, aí sim é que acredito que o fosso será gigantesco. Se todos os países da Europa também, da Europa e do mundo, começarem também com a economia deles a arrancar, é claro que nós também vamos atrás. Nós somos um país, portanto, na parte da indústria que grande parte é para a exportação. E não basta que nós estejamos bem, precisamos que os outros países lá fora também estejam bem. Também estás. Colocar a máquina em todo vapor. E por aí também depende da ajuda da comunidade europeia. Não só a Portugal, mas aos outros países também. Aos outros também. A tal política económica integrada. João Pedro, agora sim, então, passando para ti, precisamos de uma Europa forte, forte nesta perspectiva também de uma ajuda forte aos seus países, ou estaríamos melhor, como se ouve algumas vozes dizer que nos falta agora o nosso Banco Central para podermos fazer moeda? Isso seria outra discussão, com certeza.
Sim, acho que sim. Acho que se fôssemos por aí estávamos ainda mais num beco ainda maior do que estamos neste momento. Sim, eu sou, enfim, um europeísta, portanto, acredito na Europa, acredito na União Europeia. Acho, de facto, que a União Europeia não se tem portado bem do ponto de vista da articulação entre os Estados e na forma como tem reagido perante este grande desafio no que toca no fundo, a chegarem a um acordo rápido, não é? E com decisões rápidas sobre o que vão fazer em conjunto nos Estados-membros que estão neste momento até a sofrer mais com esta pandemia. Mas sim, quer dizer, acho que a economia, acho que a União Europeia tem que ser forte, tem que tomar decisões muito viradas para o apoio ao fundo perdido, tal como tem referido também aqui o Carlos e o Paulo Diniz, a nível de apoios, porque muitas vezes nós falamos na complicação que os Estados-membros colocam na atribuição digamos, dos fundos às empresas, seja pela via de crédito ou fundo perdido, mas também não nos podemos esquecer que a União Europeia também tem os seus regulamentos, que muitas vezes são muito complexos e duros e naturalmente são esses regulamentos que depois vão determinar aquilo que nós podemos fazer também nos Estados, não é? Portanto, ou seja, a União Europeia tem que ter a consciência de que tem que ajudar, tem que, digamos, neste momento, dar o sinal de confiança, como dizia o Paulo Diniz muito bem, tem que dar um sinal de confiança, como também diziam, têm dito também nos jornais os responsáveis políticos da tal bazuca, não é? Que é necessário ser disparada em relação a todas as nossas economias, mas tem que ser feita, esse disparo tem que ser feito de forma a que nós possamos rapidamente colocar o dinheiro na economia a circular. Não podemos estar com meias palavras, não podemos dificultar. Os regulamentos comunitários têm que ser fáceis digamos, e flexíveis e abertos, que permitam aos Estados consigam colocar o dinheiro rapidamente nas empresas e, portanto, acho que isso é muito importante. A médio e longo prazo, um bocadinho também, como dizia o Paulo Diniz, é muito importante nós estabelecermos padrões de confiança. Quer dizer, é verdade, por exemplo, agora falando um bocadinho mais no pequeno comércio, como também, um bocadinho também a realidade em Penafiel, também, normalmente há grandes empresas, mas também o Tanto Sousa tem uma fortíssima componente de comércio de proximidade. Nenhum consumidor vai a uma loja que não tenha cuidados de higiene no futuro, não vai almoçar a restaurantes que não tenham também esses cuidados, e todos esses cuidados vão encarecer, vão aumentar os custos dos empresários. Portanto, muitas vezes também podemos estar à espera de que os produtos possam ter outro tipo de preços, as refeições possam ser mais caras, e isso tudo digamos, é todo um desafio para que todos nós vamos ter que enfrentar, quer ao nível do nosso consumo, também somos consumidores, quer ao nível das empresas que também, enfim, ao subirem os preços, porque de certa forma vão ter que repercutir este aumento de custos nos consumidores, digamos, não vejo outra forma, porque todos falam agora em criar, digamos, plataformas de separação das mesas, ou ter uma pessoa à entrada dos restaurantes para tirar a temperatura às pessoas, e estamos a falar de recursos humanos que vão estar dedicados, por exemplo, nessa história de controlar o acesso das entradas e a tirar a temperatura, estamos a falar de custos acrescidos às empresas e que naturalmente estas vão ter que repercutir digamos, no preço final aos consumidores. Acrescendo o facto de estarmos a limitar as entradas, por exemplo, em restaurantes, portanto, estamos também, por outro lado, também a reduzir o volume de negócios e de faturação desses empresários. Portanto, esta fase de futuro, não só esta que estamos a viver, vai naturalmente necessitar de um grande apoio do Estado, um apoio esse que tem que ser prolongado no tempo. Vai ter que haver quase como quem toma, às vezes, medicamentos que obrigam a desmame, não é? Isto vai ter que ser um medicamento que vai obrigar, naturalmente, a um desmame lento e, naturalmente, vai ter que levar a que o Estado e as instituições europeias apoiem a economia a longo prazo, de forma a que, digamos, as empresas possam subsistir no tempo, de forma a não cairmos numa desgraça, conforme aquela que o Paulo Diniz prevê, são os despedimentos coletivos que ninguém quer ver. Claro. Paulo Diniz, até aqui com a deixa do João Pedro Begonha, e foi um dos aspectos que muitas vezes os empresários e as associações empresariais se queixam, é da falta de agilidade e falta de velocidade, digamos, do Estado em dar resposta aos problemas do dia-a-dia dos empresários. Todos nós sabemos
que para os créditos são pedidos uma série de papéis, para os layoffs são pedidos uma série de papéis e que há aqui uma máquina pesada. É previsto, o que é que poderia ser feito para agilizarmos este processo e, de facto, conseguirmos sair daqui rapidamente deste buraco e desta crise? Carlos, eu responderei à pergunta. Deixa-me só aproveitar um bocadinho claro. anterior para dizer em poucas palavras o que eu penso. Relativamente à Europa, eu acho claro. Que se há razão válida para o projeto europeu é agora. Nós não podemos deixar que a Europa quando mais necessário se torna que a Europa seja, efetivamente, ao nível do mundo inteiro, um sólido bloco económico. Nós assistimos a uma emergência do Oriente de uma forma avassaladora. Eu não tenho nada contra a cultura oriental, nem de perto nem de longe, mas é certo que há uma cultura de valores que nem sempre está em correspondência com os valores do mundo ocidental e particularmente do velho continente. Sem ser contra ninguém, acho que a Europa deve colocar-se no mundo de uma forma mais ativa, mais competente, bastante mais competente, e atuar efetivamente com um bloco económico, com uma indústria forte, onde é preciso repensar as cadeias produtivas. Ou seja, não tem sentido as nossas dependências em relação às economias do Oriente em alguns tipos de produtos. E, de facto, pensando nisso, vemos que há uma dependência absurda, em alguns casos, e outra que, infelizmente, se nada for feito, se vai aprofundar, digo, designadamente, a dependência tecnológica, e falo, hoje em dia, não só do hardware, também do software, é ver o sucesso que estão a ter as plataformas, algumas delas claramente com concepção e inteligência oriental, e de facto a Europa não pode colocar a solução ao nível de cada Estado. Isso necessariamente vai ser feito, porque todos os Estados vão repensar sobre as suas cadeias produtivas, sobre a sua relativa dependência económica face a todos os outros. E creio que Portugal isso vai acontecer de forma evidente, vamos reconquistar alguma independência económica. Voltando a esta última questão que me colocas, eu não sou daqueles que acho que nos devemos prevalecer politicamente dos estados de emergência, como é este. Agora, a questão é que a decisão política tem que ser, neste quadro, particularmente ágil e tem que responder, efetivamente, ao ambiente que vivemos, que é se quiserem, utilizando palavras fortes, é de uma guerra. Só que uma guerra onde disputam interesses de pessoas que não estavam preparadas para os impactos que a crise sanitária vai ter. E creio que há algo que pode ser feito, ainda vamos a tempo pode ser feito, que é confiar nos agentes locais de proximidade algumas situações que vão acontecer e não ficam a descoberto de um formulário. Há situações que o formulário não vai poder espelhar. Há situações que um guichê de uma repartição pública não consegue perceber. Há situações ligadas à pequena economia que não são transparentes do estabelecimento de Lisboa. E, de facto, acho que é o tempo de nos voltarmos para esta confiança recíproca tem que existir. E, por exemplo, para as associações empresariais, pode perfeitamente ser dado o papel de alguma arbitragem na atribuição dos apoios. Isso tem que ser feito. É uma questão de todos nós preocupados com a economia real. A economia real, como disse o Carlos Brandão muito bem, aparece-nos todos os dias, ou é um telefonema, ou é um encontro na rua, ou é um lamento por e-mail, um registro de e-mail, o que quer que seja, isto está lá. E as associações têm que ser reconsideradas neste processo que, por visto, começa a ganhar forma de retoma ou de reconstrução da nossa economia. De facto, há uma malha institucional representada por interesses privados que estão representados nas associações, de gente séria, de gente empenhada em criar emprego e sustentar o emprego, que não pode ser catalogada como os outros ou os empresários, de uma forma
uma forma mais ou menos tendenciosa politicamente, como uns aos outros o fazem. Creio que as associações, representando a iniciativa privada, a economia real, que é que está a ser atacada nesta fase 2, tem que ser reconsiderada e nós temos que, ao nível de cada território, mapear dificuldades e tentar gerar as tais vacinas económicas que vão ser necessárias. Eu falei de Tâmega e Sousa e vou ter que repetir que é, de facto, uma região fortemente penalizada neste quadro. Nós não podemos recomendar a uma indústria de calçado que ponha os seus trabalhadores em teletrabalho. Esse é um conceito para Lisboa, não é um conceito para Tâmega e Sousa. É preciso ter noção disto. É preciso ter noção que há uma vida real dos territórios que não tem direta correspondência com aquilo que se ouve dizer em Lisboa. E isso quem lá está, no Tâmega e Sousa, percebe. Percebe que às vezes é possível dar um cheque na mão a uma pequena empresa que aguenta as costureiras mais 2 ou 3 meses e que está preparada para receber encomendas nesses 2 ou 3 meses passados. E isto, de facto, é mais importante do que se pensa. E tem que se colocar ao nível dos agentes económicos reais a responsabilidade que eles saberão cumprir. Ninguém tem a dúvida que os empresários hoje em dia protegem-se de uma forma cada vez mais corporativista, porque precisam de o fazer. Há vários ataques aos empresários. Há vários. E grande parte deles são de preconceito. Mas é esse preconceito que aqui e acolá vai conduzir a uma crise que nós não sabemos onde é que termina. Toda a gente sabe onde é que começou esta crise. Ninguém sabe dizer onde é que ela termina. Ninguém pode dizer onde é que ela termina. É muito difícil avaliar os impactos desta crise, sinceramente. Exatamente. Pegando uma coisa que acabaste de referir, Paulo, que é a questão da economia real versus a economia de Lisboa, que pensa que tudo é possível com o teletrabalho. Quando haviam as notícias de que o país tinha parado, depois tínhamos a estatística que 85% das empresas continuavam a trabalhar. Ou seja, tinham parado, de facto, aquelas que podem trabalhar em teletrabalho. O caso da minha é um caso concreto, que nós podemos, de facto, trabalhar cada um no seu sítio, até porque muitas vezes trabalhamos na casa dos nossos clientes, mas, de facto, tudo que é uma produção fabril não tem capacidade do teletrabalho e precisa ter as pessoas a trabalhar. Eu pegava quase no exemplo também que o Carlos Brandão dizia há bocado das máscaras. Eu habituei-me a ter como um objeto uma máscara, não é? Em cima da minha secretária está uma máscara e, portanto, sempre que eu saio à rua daqui do escritório, vou com a máscara. E, portanto, é toda esta mensagem que, de facto, as entidades e as associações são também portadoras, também tens a máscara, são portadores. Há aqui um aspecto que na altura, quando lancei o convite a estar presente aqui, que eu pus e que o Paulo também trouxe aqui à discussão, e que o João Pedro também partilha, que é, de facto, de uma Europa mais forte, mas de uma Europa que se tem que defender de concorrentes desleais, com quem nós, num mundo global, temos vindo a sentir. Será que nós vamos voltar a ter o setor primário e o setor secundário a terem, de facto, um forte incremento, mesmo a nível de Portugal? E voltarmos a olhar para a reindustrialização do país? Nós temos cá o know-how todo e é uma oportunidade. Vamos transformar esta dificuldade momentânea numa oportunidade, Carlos Brandão? Sim, eu estava a ouvir com muita atenção o que o Paulo Diniz estava a dizer, e de facto ele tem toda a razão. Portanto, o teletrabalho, quando nós ouvimos o teletrabalho, é daquelas pessoas, ou tecnocratas, que nunca saíram de Lisboa, se calhar, nunca vieram ao Norte, ou ficam muito admirados pelo Norte haver mais contágio, até querem fazer cerco ao Porto, coisas do género do Arco da Velha, de pessoas que realmente vivem numa realidade que não é a nossa. A nossa realidade é a da indústria, que tem pessoas a elaborar, que tem um escritório com quadros técnicos, com engenheiros, com economistas, etc., mas tem grande força ainda, e eu digo ainda, da parte produtiva, porque Portugal, felizmente, ainda faz qualquer coisa. E imaginemos agora um caso muito concreto, não estamos a divagar, mas também estamos aqui um bocadinho para isso. Imaginem o que é Portugal não ter o Norte.
E no caso concreto de que estávamos agora a mostrar as máscaras, esta aqui é Made in Aroca, também temos alguns outros vestuários Made in Valdecambra, mas para dizer que as nossas empresas ainda conseguem produzir se lhe der condições. Não precisamos estar à espera de 3 meses que venha equipamento de proteção da China. Agora, imaginem que Portugal era um continente e que Lisboa precisava de máscaras. Portanto, teria que estar à espera que aviões fossem do norte para Lisboa, senão eles também não tinham nada. Então, estamos a falar de um caso muito concreto, a nível global, transposto para o país. Realmente a fábrica de Portugal está no norte e no norte estão as dificuldades associadas às paragens, mais aqui no norte. A pergunta do Carlos Furtado é pertinente e, de facto, nós precisamos de reindustrializar o país. É uma realidade, o Paulo Diniz já falou nisso, o João Pedro Begonha também já falou, e eu também vou falar. Portanto, nós temos realmente que arranjar um plano, há vários já em cima da mesa para o plano. Não é um plano Marshall que eu ouvi falar para a Europa. No caso da AEP, que também já lançou a ideia portanto, para cima da mesa, que é um plano que temos de ser realistas e concretos e temos de ser rápidos. O que é que está mais à mão de nós podermos eventualmente fazer no imediato? É alocar as verbas que temos do CREM, portanto, do apoio, verbas europeias, que estão aí disponíveis em vários projetos. Estão para, imaginem, o 2020 está para terminar, temos mais 2 anos, poderíamos antecipar essas e começar já a trabalhar o 2030 também para vir logo de seguida. Portanto, o que tínhamos para 10 anos gastarmos em 2 ou 3 anos. Portanto, aí teríamos, de facto, de verba disponível a fundo perdido, que é o que as empresas estão a precisar neste momento. Portanto, teria que ser muito próximo dos 80%, 90% ou eventualmente 100% a fundo perdido. E o papel das associações, neste caso também, seria de regulador. Portanto, nós já temos, e as outras associações todas têm, com certeza, a experiência em fiscalizar também a atribuição de verba, seja no Comércio Invest, seja no todo outro tipo de projetos, que as nossas associações já têm muita experiência e têm know-how e sabem fazê-lo. Portanto, que é fazer chegar de forma séria dinheiro às empresas. E às empresas que são conhecidas, são sérias, são idóneas e são validadas pela Associação Empresarial. Não é, como já me perguntaram, se eu era adepto do modelo americano de dar dinheiro diretamente às empresas. Às empresas, neste caso, estamos a falar de empresas. Eu não sou adepto disso porque tem que haver muito controle. Nós somos um país pobre, temos pouco dinheiro, tem que ser muito bem administrado. E eu penso que por aí que nós poderíamos, e estou convencido e vou fazer tudo por isso, que é uma das bandeiras que nós podemos pegar para conseguirmos, no imediato, tentarmos resolver alguns problemas. Não é contar que o Estado vá diretamente às finanças e meta dinheiro, isso é praticamente impossível, também não sou adepto, porque ainda estou muito escaldado da última crise que tivemos, com a vinda da Troika, e as empresas ainda mais. Nós já não temos hipótese de sermos aumentados em termos de impostos, não queremos que isso venha a acontecer no futuro e no futuro próximo, e por isso mesmo é que sou adepto de outra solução, não desta. Quando me fizeste no início a pergunta, que eu dizia que os empresários têm que evitar ao máximo, têm que evitar ao máximo porque nós não somos estúpidos. Isto, a conta vai ser-nos apresentada a nós. É essa a ideia que eu queria deixar ficar. Eu não sei se é a última intervenção, se ainda vamos ter mais. Nós estamos aqui a cumprir a nossa hora, digamos, não temos os compromissos publicitários que normalmente têm as televisões e, portanto, temos sempre aqui algum espaço de manobra. É só para que, de facto, sejamos também aqui um bocadinho sintéticos nesta, mas ainda terás a oportunidade de fazer alguma intervenção. Não sei se o João Pedro... Era só uma questão também, porque depois pode-me passar. Os meus colegas me pediram, portanto, nomeadamente os diretores ligados à parte do comércio, nós temos que fazer uma forte campanha de compra no comércio local. Portanto, nós temos aqui comércio
como vocês têm na vossa região, nós temos aqui na nossa, em Arouca, Valdecambra, mas também aqui à volta, concelhos à volta, também temos associados de Oliveira de Mel, São João da Madeira, mas temos que ter a máxima atenção e passar para todas as pessoas que devemos ajudar e comprar no comércio local. Porquê? Porque está aqui próximo, porque precisa, ter fechado todo o tempo e agora precisa de levantar, e essencialmente porque é menos perigoso. Portanto, o facto de irem uma grande superfície ou de irem um comércio, uma loja local, é para já muito mais bem atendido. Depois, em termos de proteção, de segurança, é muito menos provável ser contagiado ali, porque há muito menos pessoas envolvidas. E terceiro, porque nós, a associação, também estamos a incentivar as pessoas a colocarem todo o tipo de proteção à disposição dos clientes. Os clientes. Essa ideia do apoio ao comércio e o incentivo ao comércio local, eu acho que de facto é uma das preocupações que todos nós vamos ter a curto prazo, as associações, as câmaras, os municípios. De facto, é importante dinamizarmos outra vez o comércio. Nós, por acaso, aproveitando, digamos, aqui a deixa do Carlos Brandão, já que falou nisso, nós na Porto Ideias temos trabalhado com algumas associações comerciais e com alguns municípios na dinamização e em estratégias de dinamização do comércio local. E contamos agora também ter mais algumas ações nesse sentido, porque de facto é importante motivar a compra de proximidade, que acaba por fazer gerar toda esta economia que nós falávamos há bocado. E portanto esse alerta que tu deixas vem de encontro a isso. João Pedro, estavas... Complementava um bocadinho também o que o Carlos disse muito bem, relativamente ao comércio de proximidade, complementava também com uma necessidade que nós também na Associação Empresarial Penafiel temos por várias vezes incentivado e promovido formação e alertado para todas as vantagens que isso daí advém, que é a digitalização dos negócios, não é? Quer dizer, hoje em dia os empresários do comércio, digamos, estão perfeitamente habilitados a poderem vender também os seus produtos online. Quer dizer, é um chavão que é hoje muitas vezes usado, enfim, mais do que usado, é muitas vezes abusado, mas acho que faz todo sentido. Quer dizer, as empresas hoje em dia têm que começar, de facto, a perceber que o mundo digital é fundamental. Quer dizer, e aí também já é pouco perigoso isso ao comércio local fazer compras, muito menos perigoso será a pessoa fazer uma compra online e receber o produto em casa. Portanto, é um caminho também que acho que todos devemos seguir. Sim, não, eu penso que de facto uma há pouco eu brincava com a questão do teletrabalho e de facto quando o João Pedro falou da questão da restauração e foi um dos setores que mais sentiu, não é? Que foram mesmo obrigados a fechar, mas eu penso que nada substitui o prazer de uma mesa ou de uma conversa e de uma compra. A compra online é prática, porque nós podemos fazer em qualquer momento, mas o poder experimentar, o poder sentir o produto acaba por sempre ter alguma vantagem. Nós somos animais de tato e de faro e, portanto, sem dúvida nenhuma que o online é uma vantagem e que vai serviu muito serviu e vai servir os próximos negócios, mas o poder ir à compra é muito importante. Paulo, e atenção que nós somos defensores do comércio online, não era nada disso, até porque trabalhamos também nessa área. Paulo, assim já numa espécie de ronda final, o que é que poderias deixar daqui de ânimo à população? Nós estivemos aqui a combater durante esta nossa conversa, enquanto o seu Primeiro-Ministro falava ao país das aberturas que vão acontecer e, portanto, está tudo muito ansioso por sairmos à rua. Como é que vamos sair à rua? Com confiança? Nós devemos sair à rua com noção dos tempos que vivemos. Eu diria que a confiança, se calhar, não é o melhor adjetivo para descrever a situação. Eu acho que, acima de tudo, é preciso ter discernimento sobre o que está a acontecer. A confiança virá, provavelmente, daqui a alguns meses, se eventualmente conseguirmos superar esta fase de maior autorresponsabilidade. Para muitos seria confortável o estado de emergência, porque o Estado supostamente estava a regular os nossos comportamentos e nos dispensava, até desculpava de algumas atitudes de maior cooperação social.
a partir de agora estamos cada vez mais por nossa conta. Cada um vai ter que se autorregular no sentido de disciplina social para não contaminar e invariavelmente para não ser contaminado, como é óbvio. Em termos económicos, eu acho que vai ser o tempo dos compromissos. Não pode ser o tempo da verbalização de conceitos, de ideias, de estados de alma que são, enfim, são comuns nessas fases, não é? Em que há alguma refundação das coisas. Tem que ser o tempo da determinação. E, de facto, não me parece que nós possamos, do ponto de vista económico, manter um modelo passado, que é um modelo de grande entrelace mundial, com uma convicção que o mundo ia girar sempre à mesma velocidade e que voltaria sempre ao estado, ao ponto de partida, não é? À primeira casa. Isso parece que já não vai acontecer. Nós temos de repensar um bocadinho alguns conceitos. Eu volto a dizer, é fundamental pensar nas nossas cadeias produtivas. Nós, invariavelmente, vamos ter que substituir produto importado por produto nacional. Desde que seja inteligente fazê-lo cá. Vamos ter que pensar nas nossas tipologias de consumo. O que é que vamos passar a consumir mais? E pensar neste fosso que cada vez mais cavamos entre o mundo oriental e ocidental. Claro. De facto, se nós olharmos à volta, nós quase tudo compramos já vem do Oriente. Claro. Basta ver, enfim, para a tecnologia que está dentro de nós, quase toda ela vem do Oriente. Eu diria que mais de 80% da tecnologia que eu tenho à minha frente é oriental. Eu não vou fazer essa contabilidade. Eu não vou fazer essa contabilidade, mas deve ser igual, todos nós. Sim. E temos que pensar muito bem nisso, porque a tecnologia hoje em dia é chave para o desenvolvimento de muitas economias. Se há dado que esta crise trouxe, é que o interface tecnológico, apesar de não ser a solução para muitos dos problemas, designadamente aqueles que falei, da indústria de Tâmega Sousa, é de facto um facilitador. E nós não podemos deixar que seja apenas o Oriente a produzir tecnologia. Reparem, isto é um dado preocupante, é que o software, ele próprio, já muito dele, vem do Oriente. O que não acontecia há uns anos esta parte. Isto é preocupante. Fica o alerta do Paulo, em consonância com alguns alertas que temos ouvido, quer da comunidade europeia, quer mesmo do outro lado do Atlântico dos Estados Unidos. Há, de facto, aqui alguma necessidade da Europa repensar, de nós, Portugal, repensarmos, de aproveitarmos uma crise para encontrarmos uma solução e em tempos desafiantes encontrarmos aquilo que é o melhor de nós todos. Quero agradecer ao Carlos Brandão, ao Paulo Diniz e ao João Pedro Begonha terem estado aqui em mais uma conversa da Porto Ideias. A Porto Ideias aproveitou estes momentos de pandemia, como se lhe chamava, para de facto ouvir a economia real e sabermos aquilo que se faz do melhor no nosso país. Hoje estivemos aqui representados 3 associações que dão o melhor pelo Portugal e pelo aquilo que é produto português. Na próxima quarta-feira teremos aqui na Porto Ideias mais uma conversa, desta vez em que vai ser exatamente os têxteis, Paulo, que vão estar em debate com empresas e associações do setor. A todos desejo continuação de saúde. Nós com saúde conseguimos trabalhar e lutar. Usemos as máscaras. Carlos, esta não é fabricada em Aroca, mas é fabricada na zona do Tâmega e Sousa. E, portanto... Essa é garantida, Carlos. Essa tem garantia. Não, mas agora eu estou numa fase agora de trocar e, portanto, mas a todos, muito obrigado, aos 3, muito obrigado por terem estado. Em nome da Porto Ideias, muito obrigado e cá nos vamos encontrando por estas redes sociais que hoje nos ligam. Muito obrigado e boa tarde. Um abraço a todos. Obrigado. Boa tarde.